Olá, bom dia. A CPI da Covid ouve daqui a pouco o representante da farmacêutica Pfizer. Os senadores querem saber detalhes da negociação para a compra de vacinas e confirmar a demora na resposta do governo, revelada no depoimento de ontem do ex-secretário de Comunicação da Presidência. Fábio Weingarten apresentou uma carta com a oferta da Pfizer que foi ignorada pelo governo Bolsonaro por 2 meses. Num depoimento tumultuado, Weingarten entrou em contradição, foi chamado de mentiroso e ameaçado de prisão. Uma nova pesquisa Datafolha apontou que a avaliação do presidente Bolsonaro caiu para o pior nível desde o início do governo. A Câmara dos Deputados aprovou a toque de caixa e, sob críticas, uma mudança que dificulta a atuação da oposição. E no Oriente Médio, extremistas palestinos intensificaram os ataques aéreos depois que o exército israelense matou comandantes do Hamas. Hoje é quinta-feira, 13 de maio. Bom Dia Brasil está começando. A CPI da Covid ouve agora pela manhã o presidente da Pfizer na América Latina. E a peça-chave desse depoimento será a carta da Pfizer apresentada ontem pelo ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten. No documento, a farmacêutica pediu respostas do governo brasileiro sobre a negociação pela compra de vacinas. Mas a carta foi ignorada por 2 meses. Bem, a sessão de ontem foi muito tumultuada, teve insultos, pedido de prisão até. Juliana Morrone vai mostrar mais pra gente como é que foi ontem essa sessão bem agitada, né, Juliana? E o Fábio Weingarten ali tentando se esquivar das perguntas, mas no fim acabou expondo uma omissão do governo durante a pandemia. Sim, esse foi o impacto do depoimento dele, né, Ana? Bom dia a você, bom dia a todos. Ana, o Weingarten se preparou para proteger o governo Bolsonaro, mas acabou entregando, como você disse, a carta da Pfizer, que é um atestado da omissão do governo. Foi a sessão mais tensa até agora. Weingarten foi chamado de mentiroso e entrou em contradição várias vezes. Ele não confirmou o que disse em entrevista à revista Veja e que motivou o depoimento na CPI, em que Weingarten atribuía a impotência e ineficiência ao Ministério da Saúde. A revista divulgou a conversa com o ex-secretário. E além dos embates envolvendo o ex-secretário, filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, insultou o relator da CPI, o senador Renan Calheiros. Fábio Weingarten foi secretário de Comunicação da Presidência até março desse ano. Segundo ele, uma carta enviada pela Pfizer em 12 de setembro do ano passado com oferta de vacinas ficou sem resposta até novembro. Senador, até o 9 de novembro ninguém havia respondido essa carta. A carta é essa, foi entregue à comissão e tinha como destinatários o presidente, o vice e 3 ministros. O texto dizia que a celeridade era crucial pela alta procura de outros países e o número limitado de doses em 2020. A afirmação, segundo os senadores de oposição, deixou clara a omissão do governo na compra de vacinas. Senhor relator, queria que registrasse, eu acho que é uma informação importante nesse momento. Essa carta foi endereçada ao presidente da República, ao vice-presidente da República, ao ministro da Saúde, ao ministro da Economia, ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil. 2 meses sem resposta a essa carta. O ex-secretário foi questionado também sobre o impacto no país das declarações anti-vacina do presidente Bolsonaro e irritou os senadores. Quem o orientava a fazer esse tipo de raciocínio para a população? Acho que o senhor tem que perguntar para ele, senador. Não, eu estou perguntando... Eu não conversava. Eu estou perguntando para Vossa Excelência, que estará obrigada a responder. Esse foi só um dos diversos momentos de irritação dos parlamentares. Weingarten também não confirmou a entrevista que deu à revista Veja e que motivou o depoimento, em que ele atribuía impotência e ineficiência ao Ministério da Saúde, na época nas mãos do general Eduardo Pazuello. A revista Veja, nomenclatura ao ministro Pazuello, a incompetência. Eu entendo que a incompetência é ficar refém da burocracia. Depois das declarações, a revista Veja divulgou um trecho da entrevista. Foi negligência ou incompetência? Incompetência. Quando você tem um laboratório americano com 5 escritórios de advocacia apoiando na negociação e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência,
7-1. Ao longo do depoimento, a sessão foi suspensa 3 vezes. Para o relator Renan Calheiros, ficou claro que Weingarten negociou com a Pfizer sem o Ministério da Saúde saber, o que, segundo ele, seria uma comprovação do assessoramento paralelo no Palácio do Planalto. E depois de apontar várias contradições, Renan Calheiros defendeu a prisão do ex-secretário de Bolsonaro. Se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a Vossa Excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. Os governistas reagiram. Não cabe ao relator ou a qualquer membro dessa CPI ameaçar o depoente de prisão. O senador Rogério Carvalho, do PT, acusou o ex-secretário de mentir mais uma vez. Weingarten foi questionado sobre a campanha O Brasil Não Pode Parar, que incentivava a retomada de atividades durante a pandemia, e disse que não sabia se a Secretaria de Comunicação da Presidência teria sido a responsável. Mas o senador mostrou o vídeo de uma transmissão online em que o deputado Eduardo Bolsonaro conversa com Weingarten sobre a campanha. O senhor mente. O senhor cuidou de tudo pessoalmente, inclusive convalescendo de Covid, como mesmo atestou em live com Eduardo Bolsonaro. É impossível que o chefe da SECOM não se ocupe das campanhas do governo. O senhor disse que a SECOM sempre fez campanhas de prevenção da Covid. O senhor não fez campanha nenhuma de prevenção da Covid. Nenhuma. Isso não é campanha de prevenção da Covid. Isso é o estímulo para que as pessoas se largassem à própria sorte, tomando medicamento que não tinha evidência científica para adquirir imunidade naturalmente. Apesar da campanha ter a assinatura do governo, Weingarten disse à CPI que a campanha foi veiculada sem autorização. Nenhum órgão do governo formal, né, de comunicação veiculou a campanha. Não, a campanha não teve autorização minha para veiculação, a campanha não foi veiculada. Pergunta não foi essa. O senador Renan Calheiros pediu de novo a prisão em flagrante e teve apoio. E Vossa Senhoria está aqui, presencialmente, sistematicamente, faltando com a verdade, distorcendo. Mas o presidente da CPI foi contra a prisão. Eu não sou carcereiro de ninguém. Eu sou um democrata. Se ele mentiu, nós temos no relatório como pedir o indiciamento dele, mandar para o Ministério Público para ele ser preso, mas não por mim, mas depois que ele for julgado. Para defender Weingarten e o governo, foi até a sessão o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, que não é da CPI. Atacou o relator e a sessão teve nova confusão. Renan Calheiros respondeu o ataque lembrando as suspeitas de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual. Ou seja, de que Flávio obrigasse assessores a dar a ele parte de seus salários. Agora, há claramente senadores que querem usar isso aqui de palanque. Então, presidente, eu peço a Vossa Excelência que siga na linha que o senhor colocou no início desses trabalhos. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro. Salvar vidas. E não fazer de palanque como o senador Renan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento. Está a todo momento querendo. Imagina a situação: um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. A desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não. Isso como é Você é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. Presidente, o seu gabinete. Vagabundo. Presidente. Você que é. Peraí, por favor. Isso aí. Você que é. No início da noite, o presidente da CPI anunciou que pediu à Procuradoria da República no Distrito Federal que apure se o ex-secretário de Comunicação mentiu na comissão como suspeitam senadores, o que é crime. Pode abrir um precedente para que outros achem que poderão vir aqui mentir, se evadir em relação às perguntas. E antes de encerrar a sessão, o presidente da CPI disse ao ex-secretário que ele desagradou e desrespeitou a comissão e que não se intimidará. Hoje, aqui, você não ficou bem com ninguém. Você entregou um documento que ninguém de nós tínhamos conhecimento. A prisão não seria nada mais terrível do que você perder a credibilidade, você perder a confiança e você perder principalmente o legado que você construiu até agora. Por isso, eu lhe aconselho, quando Vossa Excelência for ser chamada para falar sobre o que aconteceu aqui hoje, procure falar a verdade.
porque eu sei que as coisas não vão parar aqui. É natural. A CPI tem desdobramentos. E os desdobramentos demoram anos, às vezes, para sair da vida da gente. Depois da sessão, o advogado do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, disse que ele respondeu a todos os questionamentos sem esconder ou omitir informações nas mais de 6 horas de depoimento. Ana, não faltou também a omissão do áudio à revista Veja, em que Weingarten disse e repetiu incompetência. Exatamente, Juliana. Foi uma mudança de postura aí que a gente viu, né, na comparação da entrevista com o depoimento. As inúmeras contradições também durante o depoimento na CPI, tudo isso vão ser assunto para o nosso Gerson Camarote lá em Brasília, a gente falar um pouquinho mais disso. Camarote, bom dia, que sessão agitada, hein? A gente viu ali que Weingarten tentou blindar o presidente, mas no fim acabou entregando esse documento que é bem revelador. Exatamente, Ana. Bom dia a todos. Olha, Ana, toda a estratégia do Weingarten foi de ter que recuar do que tinha dito na entrevista à revista Veja para manter a blindagem ao presidente Jair Bolsonaro. Com isso, ele acabou blindando também a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello, que ele tinha chamado uma gestão incompetente para a aquisição da vacina da Pfizer. Por que isso? Porque se ele mantivesse o que tinha falado à revista Veja, de alguma forma ele levaria essa incompetência para o governo como um todo, porque é o que o próprio Pazuello já tinha dito, um manda e outro obedece, ou seja, ele obedecia ao presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, ele leva o caso para dentro do Palácio do Planalto com essa carta. Essa carta que foi encaminhada pela Pfizer no início de setembro e ela evidencia uma dupla omissão. A que ficou claro ontem, que o governo só demorou 2 meses para responder à carta, foi quando teve aquela ação no Palácio do Planalto, no gabinete do presidente, para telefonar para o executivo da Pfizer, mas a carta em si revela que a proposta tinha sido feita antes ao Ministério da Saúde e já revelava na carta que não tinha tido resposta, era por isso que estava sendo encaminhada. Lembrando que uma carta dessa foi também para a nossa embaixada nos Estados Unidos. E aí você tem todo um registro diplomático, inclusive aqui com Itamaraty. Então mostra que o governo realmente ficou omisso durante mais 2 meses. Falando mais um pouquinho sobre a sessão de ontem, a gente viu ali, já no fim da reportagem, a atuação do senador Flávio Bolsonaro ali, começou um bate-boca, uma discussão. Qual foi a repercussão dessa participação dele ali? Olha, Ana, a repercussão maior foi dentro do próprio governo, da base do governo. Muita gente era contra aquela participação do senador Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque evidenciou o pior momento do governo, evidenciou a preocupação do governo, explicitou com a CPI, com o desgaste que está causando ao presidente Jair Bolsonaro. Ele tentou fazer uma espécie de cortina de fumaça, tirar o foco do Weingarten, que tinha sido extremamente negativo o depoimento dele, mas esse pior momento do governo fica muito claro com o desempenho do presidente. A gente vai mostrar daqui a pouco as pesquisas. Ele cai de 1/3, que ele tinha uma base segura, de uma aprovação segura, positiva, para menos de 1/4. Então, há uma preocupação muito grande com esse momento e o reflexo da pandemia na administração Bolsonaro. Ana. Vamos trazer esses números agora, viu, Camarote? Obrigada. O jornal Folha de São Paulo divulgou uma nova pesquisa Datafolha sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. A aprovação do presidente atingiu a pior marca desde o início do governo. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em abril de 2019, 32% consideravam o desempenho do presidente ótimo ou bom. Em julho de 2019, eram 33%, em agosto, 29%, em dezembro, 30%. Em abril de 2020, já em meio à pandemia, 33%. Em maio, 33% de novo, 32% em junho, em agosto eram 37%, percentual que se repetiu em dezembro. 31% em janeiro, em março 30% e agora 24%. Consideravam o desempenho do presidente como regular em abril de 2019, 33%. Depois 31%, 30%, 32%, 26%, 22%, 23%, 27%, 29%, 26%,
depois 24% e agora 30%. Em abril de 2019, 30% achavam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Depois 33%, 38%, 36%, 38%, 43%, 44%, 34%. Em dezembro, 32%. 40% em janeiro. Em março eram 44% e agora 45%. Não sabiam, eram 4% em abril de 2019, depois 2%, 2% novamente, 1%, 3%, 2%, 1%, 1%, 3%, 2%, novamente 2% e agora 1%. O Datafolha ouviu de maneira presencial 2.071 pessoas entre terça-feira e ontem. E o Brasil superou a marca de 428 mil mortos pelo coronavírus. Vamos para os números do consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas, mais 2.545 mortes, 76.638 novos casos. Ao todo, já são 428.256 vidas perdidas. Total de casos passou de 15.300.000. A média de mortes está por dia em 1.944. É uma redução de 23% na comparação com 2 semanas atrás, portanto, uma tendência de queda, mas é preciso ficar atento porque o patamar ainda está muito alto. A média de novos casos está em 60.746 por dia, 1% a mais do que há 14 dias, cenário de estabilidade. Vamos ver agora o ritmo da vacinação. Em 24 horas, 695.475 pessoas receberam a primeira dose. E com isso, o total de vacinados com a primeira dose se aproxima dos 37.200.000, 17,5% da população. Já a segunda dose, em 24 horas, foi aplicada em 278.294 pessoas. Com isso, o número de brasileiros totalmente imunizados é esse aqui, chegou a 18.658.000, ainda não chega a 9% da população. E um terceiro lote de vacinas da Pfizer chegou ao Brasil. O avião com 628 mil doses pousou ontem à noite no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. De lá, o lote foi levado para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, onde vai ficar armazenado. Com essa nova remessa, a Pfizer totaliza quase 2.400.000 doses entregues de um contrato de 100 milhões a ser cumprido até setembro. E saiu agora de manhã no Diário Oficial a sanção do projeto de lei que determina o afastamento de grávidas do trabalho presencial durante a pandemia. As grávidas, então, devem permanecer à disposição da empresa para exercer suas atividades remotamente por meio do teletrabalho, sem qualquer desconto no salário. Vamos para o intervalo, já já a gente fala das dificuldades para fazer o teste da Covid, que estão no topo das reclamações contra os planos de saúde. E a violência fora de controle entre israelenses e palestinos, já são quase 100 mortos nessa semana. 8 horas e 48 minutos, a gente volta já. 10 policiais militares de São Paulo foram afastados das ruas ontem. Eles são investigados por abuso de autoridade e lesão corporal cometidos dentro de um batalhão. Rodrigo Bocardi vai explicar para a gente que história é essa, Rodrigo. Bom dia. Oi, Ana, um bom dia para você, bom dia a todos. Câmeras de segurança flagraram os policiais agredindo um ambulante. O boletim de ocorrência registrado depois que o homem foi atendido no hospital não descreve se ele sofreu algum tipo de agressão. Era 1º de maio, dia do trabalhador, e o vendedor ambulante se envolveu num acidente de trânsito. Ele admite que xingou os policiais, diz que foi agredido e depois, em vez de ser levado à delegacia, foi na viatura até uma unidade da Polícia Militar. As imagens da câmera de segurança mostram o vendedor sentado no porta-malas da viatura, diante de 2 policiais. Chegam mais 5 e uma policial feminina observa. A policial pega um frasco, abre só um pouco a porta e coloca a mão dentro do carro. Segundo o vendedor, era gás-pimenta. Os policiais riem, a viatura fica toda fechada e os PMs espiam pelo vidro escuro. Mais tarde, quando abrem o porta-malas, o vendedor preso está caído, imóvel. Nenhum dos policiais presta qualquer tipo de socorro. Um dos PMs está rindo, outro aponta a luz de uma lanterna para o rosto do preso. Nenhuma reação. Do batalhão, os policiais trouxeram o rapaz para esse pronto-socorro.
Ele tinha um corte no braço, feito porque quebrou o vidro da viatura quando discutia com os PMs. O rapaz foi levado para a delegacia e autuado em flagrante. O boletim de ocorrência não descreve se ele sofreu algum tipo de agressão. A Polícia Civil não pediu nenhum laudo para saber se houve a agressão. O rapaz foi indiciado por desacato, por dirigir sem habilitação e por causar acidente de trânsito. O inquérito policial militar apura o que aconteceu. 10 PMs do batalhão foram afastados das ruas. Você tomar porrada de 10 pessoas, não sabia se eu ia morrer, se eu ia viver, o que ia acontecer. A Polícia Militar diz que repudia tais atos e que é implacável contra pontuais desvios de conduta. O Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo encaminhou pedidos de apuração dos fatos para a Ouvidoria Geral de Polícia e para o Ministério Público de São Paulo. Ana Paula. Crueldade absurda fica pior ainda quando vem de policiais, né, Rodrigo? Que deveriam seguir a lei. Até já. As dificuldades de acesso a tratamentos, a exames e testes do coronavírus lideraram as reclamações contra as operadoras de planos de saúde nos últimos 14 meses. A Aline Aguiar de Belo Horizonte vai trazer mais desses números para a gente. Aline, bom dia. Tenho aqui que foram mais de 12 mil queixas para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. As reclamações, Ana, bom dia para você, bom dia a todos, vão desde dificuldade em marcar consultas à negativa na liberação de testes para a doença. Ficar em casa de quarentena não foi fácil para o Rubens, que é professor de educação física. Depois de 10 dias afastado do trabalho por causa da Covid, ele procurou o plano de saúde para fazer um novo teste e voltar à ativa. Mas o plano negou. Afirmaram para mim que após cumprir ali 10 dias, detectado o vírus no meu sangue, o vírus se tornava inativo, que eles não cobririam. A resposta foi simples assim. O Rubens pagou pelo segundo teste que deu positivo. Só depois de muita reclamação, um terceiro exame foi feito, desta vez pelo plano de saúde. E ele finalmente voltou ao trabalho. As dificuldades de acesso a tratamento e a exames para detectar o coronavírus lideraram as reclamações contra as operadoras de planos de saúde em um ano de pandemia. Essas queixas representam 57% das demandas recebidas pela ANS. A Ana Carolina pegou Covid e também enfrentou problema para fazer o exame. Pagou pelo teste porque a autorização do plano de saúde demorou a sair. Quando o plano de saúde ele se nega a atender imediatamente as nossas necessidades enquanto cidadão, eu acho que ele está ferindo aí não só o Código de Defesa do Consumidor, como o nosso próprio psicológico. Os planos de saúde são obrigados a autorizar o exame para detectar o coronavírus quando existe uma solicitação médica. No caso de demora ou recusa, a reclamação pode ser feita por telefone ou pela internet no portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar. No ano passado, segundo a ANS, 90% dos casos registrados foram resolvidos. Esta advogada reforça que o consumidor que pagar por um exame de Covid negado por um plano de saúde tem direito a receber o dinheiro de volta. O consumidor deve denunciar e também devemos exigir dos órgãos de fiscalização da ANS que seja aplicadas penalidades cabíveis. É importante lembrar que a demora na realização dos testes atrapalha o combate à pandemia. Os especialistas explicam que é fundamental identificar os casos com rapidez e isolar os infectados, que muitas vezes são assintomáticos. Ana Paula. Exatamente, Aline. Até já. Nosso assunto agora é a violência entre palestinos e israelenses, que já matou 83 pessoas na faixa de Gaza e 7 em Israel. A Cecília Malan vem acompanhando. E, Cecília, bom dia para você. A violência ali na região parece agora totalmente fora de controle. Ana, bom dia. Para vocês terem uma ideia, todos os voos para o Aeroporto Internacional de Tel Aviv foram desviados agora de manhã por causa da chuva de foguetes lançada por militantes palestinos. Além disso, companhias aéreas europeias e americanas estão cancelando os voos de e para a maior cidade de Israel.
O país contabiliza mais de 1.300 foguetes disparados nos últimos 3 dias pelos grupos Hamas e Jihad Islâmica. Os extremistas intensificaram os lançamentos nesta madrugada, depois que comandantes do Hamas foram mortos em bombardeios israelenses contra a faixa de Gaza. Israel usa todo o poderio militar muito superior ao inimigo e ataca por terra e ar. Dos 83 mortos na faixa de Gaza, 17 eram menores. O secretário de Estado americano falou do peso da responsabilidade para evitar a morte de civis. Mas nesse contexto de ação e reação, a violência se espalha. Em cidades árabes de Israel, jovens muçulmanos atacam sinagogas e cidadãos judeus. Já ultranacionalistas judeus lincharam um motorista árabe num ataque bárbaro. Reservistas israelenses foram convocados hoje para tentar conter as agressões, mas por enquanto de nada tem adiantado os apelos da comunidade internacional pelo fim da violência. Ana. Vamos acompanhando, Cecília. Obrigada pelas informações. E a seguir, aprovado o texto principal do projeto que dispensa licenciamento ambiental para várias atividades. E a gente mostra as reações à mudança que pode restringir a atuação da oposição na Câmara. 8h59 agora, a gente volta já. A Câmara dos Deputados aprovou uma mudança que pode limitar a atuação da oposição. Os deputados reduziram as ferramentas do chamado kit obstrução, que permitia à oposição ganhar tempo na discussão de projetos. Votação polêmica, né, Juliana? E essas novas regras já começam a valer hoje. Ana, e a proposta foi promulgada pouco depois da votação. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, defensor da mudança, disse que as novas regras já estão valendo a partir de hoje. Vai ficar mais difícil para a minoria, em uma votação, ganhar tempo nos debates, tentar mudar votos ou mesmo mudar o teor de projetos. O relator do projeto foi o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL, e modificou a proposta original, acatando alguns pedidos da oposição. Mesmo assim, o texto final recebeu críticas por diminuir o espaço para o debate, especialmente das matérias mais polêmicas, e dificultar a atuação das minorias no plenário. O que há aqui é a redução do debate político. E o que é, se não um parlamento, do que a casa do debate político? Quando se cerceia o contraditório, se fortalece o autoritarismo. A partir de agora, vai ficar mais difícil o uso de ferramentas que fazem com que as sessões se arrastem por horas e que permitem que a minoria marque posição no plenário e, em alguns casos, até forçam o governo a negociar. Não vai ser mais permitido apresentar requerimento para adiar a discussão ou a votação de projetos caso um requerimento de retirada de pauta tenha sido rejeitado. O projeto também acaba com o limite de tempo para uma sessão. Antes, quando uma sessão terminava e outra era aberta em seguida, a oposição podia pedir nova contagem de quórum e reapresentar os recursos em plenário. O projeto também reduziu a possibilidade de partidos pequenos ou de oposição apresentarem uma emenda com várias propostas de mudança a projetos, as chamadas emendas aglutinativas, que só poderão ser apresentadas por líderes que representem, no mínimo, 257 deputados. Parlamentares governistas defendem que a proposta tem regras claras e vai dar mais celeridade às votações do plenário, um desejo antigo da Câmara. Ele não está aqui prestigiando o lado A ou o lado B. Ele dará uma regra do jogo clara, que trará eficiência, resultados firmes e saberemos que o bom debate é que irá acontecer. O líder do PDT considerou a mudança das regras um risco. Todas as vezes que se estabelecer uma maioria nessa casa, nós ficaremos sujeitos a alterações de regimento que atendam essa maioria circunstancial. É um projeto que diminui o espaço da oposição, portanto diminui o debate, diminui o contraditório e nós lamentamos. Essa proposta foi aprovada por 337 votos a favor, 110 contra. Ana. Oi, Miriam, bom dia. Miriam já aqui para falar um pouco mais dessa mudança, Juliana, que teve uma forte repercussão, né, Miriam? Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Juliana. Bom dia a todas as pessoas que acompanham o Bom Dia Brasil. Essa proposta é muito ruim. Ela faz parte da escalada autoritária do governo e dos governistas. Porque em qualquer parlamento democrático do mundo, a minoria
tem o direito de fazer essa obstrução. E obstruir não significa impedir, né? A palavra parece que você vai impedir, mas na verdade é parte do jogo da democracia para que seja obrigado o governo a formar maiorias sólidas e ao mesmo tempo dar espaço para discussão. Espaço às vezes é preciso para discussão tanto da sociedade quanto dos próprios parlamentares. Então, esse processo de negociação é fundamental. Isso que foi mostrado na reportagem, que após a retomada da sessão, a minoria não possa pedir verificação de quórum. Ora, se existe uma obrigatoriedade do quórum, que a maioria consiga provar que está fazendo isso. Então, essa medida é uma medida que reduz o espaço para a democracia, reduz o espaço para a discussão, é muito ruim e faz parte dessa escalada autoritária que no executivo se dá em ordens executivas, decretos, e agora chega na Câmara passando o trator e obrigando e mudando o regimento da casa. Muito ruim isso, um passo ruim para a democracia. Ana Paula e Juliana. Fica por aqui, Miriam, que tem um outro assunto polêmico. A Câmara retoma hoje a votação daquele projeto que flexibiliza as regras de licenciamento ambiental. O texto base ontem já foi aprovado. Esse é mais um projeto muito criticado, né, Juliana? Pois é, a Miriam até lembrou ontem que a questão mais polêmica é a tal autodeclaração. Imagine, o projeto permite que uma empresa dê a si mesma uma licença ambiental para dar início a obras e empreendimentos. O texto foi aprovado com placar folgado, com 300 votos a favor e 122 contrários. A proposta permite, entre outros pontos, a dispensa do licenciamento em várias atividades econômicas, como obras de distribuição de energia elétrica, estações de tratamento de água e esgoto, usinas de reciclagem e lixo. Obras de melhoria de infraestrutura e instalações já existentes, como estradas e hidrelétricas, também ficam isentas do licenciamento ambiental. O texto dispensa ainda o licenciamento para o cultivo de espécie de interesse agrícola e para atividade de pecuária. E num dos trechos mais polêmicos, propõe a criação de uma licença por adesão e compromisso, uma espécie de licenciamento ambiental por autodeclaração do responsável, em caso de empreendimento que não seja potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. Depois dessa etapa, o texto ainda precisa ser analisado pelo Senado. Foi publicada no Diário Oficial uma portaria do Ministério do Meio Ambiente que autoriza a contratação de brigadas para a prevenção de combate aos incêndios florestais. Ana, Miriam. Quero voltar a falar do assunto do licenciamento ambiental aqui com a Miriam, Juliana, porque como você bem lembrou, a Miriam ontem já tinha antecipado os riscos desse projeto, ambientalistas vendo isso como um retrocesso e no momento em que o Brasil está sendo cobrado pela comunidade internacional justamente muito nessa área do meio ambiente. Exatamente, Juliana e Ana Paula. Isso aí é ruim para a economia como um todo, porque nesse momento, o país que é visto como um país que destrói o meio ambiente não consegue negociações, não consegue mercados, não consegue investimentos. Isso é muito ruim. Mas aí cabe uma pergunta: cadê o bom agronegócio? Aquele que se apresenta como defensor do meio ambiente, ou que vai neutralizar suas emissões, ou que está seguindo aquele que eles chamam de ESG, que são os compromissos ambientais e sociais. Cadê as grandes empresas de obras que dizem que estão respeitando esses princípios? Porque elas não aparecem. Quando chega um projeto polêmico, eles deixam a bancada ruralista passar o trator por cima e ninguém fala nada, ninguém se compromete. Apenas a bancada ambientalista é que tem que defender o meio ambiente. Muitos dos projetos que não têm licença ambiental não é por implicância dos órgãos ou incompetência dos órgãos reguladores. É porque o projeto é mal feito. Quem disse isso foi o TCU. O TCU analisou vários projetos que estão parados porque não foram dados a concessão e não foram dadas a licença ambiental e viram que o projeto feito pelo empreendedor estava errado. Há várias medidas muito ruins nessa legislação que ainda vai para o Senado. Uma delas, por exemplo, se uma obra, um projeto afeta uma unidade de conservação, hoje o ICMBio tem o direito de vetar.
E por que ele tem o direito de vetar? Porque ele é o gestor das unidades de conservação. E unidades de conservação são florestas nacionais e parques nacionais. Agora, pelo projeto aprovado, ele vai ser apenas consultado, mas não vai ter poder nenhum. É assim que se destrói um meio ambiente, é exatamente com medidas como essa que foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. Ana Paula, Juliana. Ok, obrigada, Miriam. E depois do intervalo, a gente vai falar de mais riscos para o meio ambiente. Pesquisadores apontam a influência do desmatamento na diminuição de chuvas na Amazônia. E a conta de luz está mais cara por causa do nível crítico dos reservatórios. A gente volta já, agora 9h12, horário de Brasília. As regiões Sudeste e Centro-Oeste enfrentam a pior crise hídrica dos últimos 90 anos. E uma das consequências disso é a conta de luz mais cara. A temporada de chuvas chegou ao fim, mas o nível da água dos reservatórios continua preocupante. Entre setembro de 2020 e abril deste ano, os reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste, que concentram 70% de toda a água estocada para a produção de energia no Brasil, registraram os níveis mais baixos desde o início das medições há 91 anos. Sem água suficiente para manter as hidrelétricas funcionando plenamente, o Ministério de Minas e Energia determinou que todas as termoelétricas entrem em operação, além de autorizar a importação de energia de países vizinhos, como Argentina e Uruguai. A queima de petróleo, carvão e gás, além de mais poluente, é mais cara. E quem vai pagar a conta é o consumidor. A bandeira vermelha vai encarecer as contas de luz até que o nível dos reservatórios volte a subir. Má notícia para Leandro, que mora com a mulher e 2 filhos pequenos. Eu passei a ficar mais em casa, trabalhar em casa, as crianças com aula online. Para você ter uma ideia, se nós fizermos um retrospecto dos últimos 12 meses, a minha conta pulou de 600, 700 para R$ 1.300. A fatura atual, que venceu agora nesse mês de maio. Para o coordenador do grupo de estudos do setor elétrico, a situação poderia ser pior se não fossem outras fontes limpas e renováveis de energia, como eólica e solar. Eólica e solar, curiosamente, notadamente eólica, ela produz mais energia justamente no período seco, quando não chove. Então, isso é uma vantagem e este ano está ampliando muito a capacidade instalada. Então, isso também aumenta a capacidade de geração de energia que não depende dos reservatórios e, consequentemente, é uma garantia de que o Brasil não tem risco de apagão. E um estudo feito por pesquisadores do Brasil e da Alemanha mostrou que o avanço do desmatamento na Amazônia causa um prejuízo enorme para a própria agricultura da região. Aline aqui de volta com as conclusões desse estudo. Aline. Ana Paula, os pesquisadores constataram que o aumento da área desmatada tem impacto direto no volume de chuvas da região. E essas mudanças climáticas têm se tornado uma ameaça cada vez maior, inclusive para a agropecuária. Quem cultiva grãos sabe da importância da chuva. O atraso no ano passado, por exemplo, fez cair a produção de soja e milho na região centro-sul do Brasil. No momento real hoje, se não houver as chuvas regulares para o mês que nós estamos, para poder concretizar a safrinha de milho e de sorgo, nós já temos hoje uma considerável perda que chega aí uma estimativa de 40%. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, da Federal de Viçosa e da Universidade de Bonn, na Alemanha, investigaram a relação entre a queda no volume de chuva e o desmatamento provocado principalmente pela agricultura extensiva, que é a que não se preocupa com a biodiversidade e a exploração madeireira na região sul da Amazônia. Segundo a pesquisa, a cada 10% de aumento no desmatamento da nossa floresta, a quantidade de chuva anual reduz 2,3% na área. E a umidade do restante do país pode ser afetada com isso. Os especialistas analisaram os dados da NASA e do INPE ao longo de 20 anos em toda a área destacada no mapa.
A pesquisa mostra ainda que em um único ano, por exemplo, de 2019, o desmatamento em parte da região sul da Amazônia chegou a um limite crítico e o volume anual de chuva em algumas áreas chegou a cair quase que pela metade, 48%. A constatação é que se não houver uma política nacional de combate ao desmatamento, o sul da Amazônia pode perder 56% das florestas até 2050 e levar à autodestruição do agronegócio. A gente prevê prejuízos, que podem chegar a $1 bilhão por ano para o agronegócio. E a gente prevê que, de forma generalizada, a produção, ela tende a cair, a produtividade, ela tende a cair em função do desmatamento. E isso vai levar a perdas econômicas de forma generalizada para o sul da Amazônia, tanto para a cultura da soja quanto para a pecuária, para a carne. Nós procuramos o Ministério do Meio Ambiente para saber se existe uma avaliação desses danos apontados no estudo, mas não tivemos resposta. É isso, Ana Paula. Bom dia para o Thiago, que já está aqui com a gente. Já para trazer a previsão do tempo, né, Aline? Porque essa altura, Thiago Scheuer, bom dia para você. Queremos saber onde que vai ter chuva. Pois é, em vários lugares, viu, Ana? Bom dia para você, para a Aline também. Bom dia, Brasil. O dia está começando, então, com chuva em vários pontos do litoral do Nordeste e vai continuar assim até a noite. No Recife, o dia vai ser bem fechado, como você está vendo. Chuva a qualquer hora e que pode vir forte à tarde. Natal e São Luís vão ter ainda mais chuva, tá? Olha só, São Luís, hoje 30 milímetros, no sábado 50. Em Natal, hoje 70 milímetros. Isso é muita coisa. Só para o fim de semana é que isso vai diminuindo. Além do Nordeste, a região norte do Brasil também continua com bastante chuva hoje. Veja aqui grandes acumulados no Amapá, norte do Pará, Amazonas, Roraima e Acre também. Enquanto isso, no Sudeste, os temporais chegaram ao Rio de Janeiro ontem à noite e a quinta-feira vai ser de bastante chuva por lá. Algumas ruas até amanheceram alagadas na zona oeste da cidade e moradores aí do Rio das Pedras usaram esses caixotes para passar pela água. Já aqui, para a faixa leste de São Paulo, essa chuva ela vai enfraquecendo ao longo do dia e teve atualização da previsão, viu? O sol até pode aparecer um pouquinho ao longo do dia também. Você vê que o nosso mapa, ele também tem essa parte em amarelo, né? Lá do sul do Brasil até o centro-oeste, também interior do Nordeste, tempo firme. E claro que este amarelo para o centro-sul do país é frio, apesar do sol. Veja só, 19 graus de máxima em São Paulo, Curitiba com 16, 21 em Floripa e 20 só de máxima lá em Porto Alegre. Metade norte do Brasil com temperaturas aí passando dos 30 graus, como em Palmas, 34. Sobre a Serra Catarinense, hoje cedo por lá. Em Urupema, as temperaturas ficaram abaixo de zero e chegaram aos 4 graus negativos. Já imaginou? Belas imagens. Amanhã, a chance de geada vai ser menor nas serras Gaúcha e Catarinense, porque a massa de ar polar ela começa a perder força, vai se afastando para o oceano. Só que ainda continua frio até aqui no Sudeste, viu, Ana? Rio e São Paulo ainda fresquinhos amanhã. Contigo. Até amanhã, então, Thiago. Obrigada. Valeu. E a seguir o futebol, o Fluminense venceu de virada e está perto das oitavas de final da Libertadores. E as últimas informações sobre a CPI da Covid, essas são imagens ao vivo do Senado. Começa daqui a pouco a sessão para ouvir o representante da Pfizer. Agora, 9 horas e 24 minutos, a gente volta já. A CPI da Covid começa em instantes ao ouvir o presidente da Pfizer na América Latina. Depoimento que vai esclarecer a demora do governo Bolsonaro na compra das vacinas da Pfizer. Flávia Varenga está acompanhando a sessão da CPI no Senado e traz as informações para a gente. Bom dia, Flávia. Oi, Ana, bom dia a todos. A sessão ainda não começou, mas deve ser aberta daqui a pouquinho. O presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, já chegou, passou aqui ao lado da gente há poucos minutos. E na época em que começaram as negociações para a compra de vacinas, ele era o presidente da Pfizer no Brasil. Ou seja, ele vai ter todos os detalhes, desde quando começaram a ser feitas as primeiras ofertas de vacina, até quando exatamente foi fechado esse contrato. Depois do depoimento
depoimento de ontem do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, o depoimento de hoje vai ser muito importante para esclarecer exatamente a data, a cronologia de todas as ofertas feitas pela Pfizer, quanto tempo o Ministério da Saúde ficou sem responder ou negou a oferta, não aceitou os contratos e quem exatamente fechou esse contrato foi o responsável. Em nota, a Pfizer já informou que a primeira oferta de vacinas foi feita em junho. Em agosto, ofereceu 70 milhões de doses. E ontem, o ex-secretário Fábio Weingarten disse que em novembro ele soube que a Pfizer enviou uma carta em setembro para o Ministério da Saúde, para ministros da Economia e carta endereçada ao presidente da República. E que essa carta ficou sem resposta por 2 meses. Portanto, um depoimento bastante importante. Ana. Exatamente, vamos acompanhando. Obrigada, viu, Flávia? Bom, Carol Barcelos já está por aqui, porque agora é hora do esporte e o Fluminense venceu na Libertadores de virada, Carol. Hora do sorriso, né, Ana? Isso. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Gente, vitória importante, né? Pois é, veio homenagem. Vitória importante sobre o Santa Fé, da Colômbia. Fluminense, líder do grupo, está bem perto de garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores. Gols só no segundo tempo. Gonzalez recebeu na área e mandou de primeira. 1-0, Santa Fé. O Fluminense reagiu 2 minutos depois. Kaique tá jogando muito. Pra Fred. E o Casares deu um belo lançamento pro Caio Paulista virar 2-1. Basta um empate na próxima rodada contra o Júnior Barranquilla para garantir a vaga nas oitavas. De olho nas quartas do Paulistão, o São Paulo entrou com o time reserva contra o Rentistas do Uruguai. Escanteio para o São Paulo e o Orejuela marcou de cabeça. Escanteio para o Rentistas, a bola passou por toda a defesa e sobrou para o Lamas. 1-1, São Paulo líder do Grupo E. Pela Sul-Americana, 2 times brasileiros jogaram ontem e ficaram no 0-0. Ceará empatou com o Arsenal de Sarandi e o Atlético Goianiense com o Palestino. Fala de estadual agora. Campeonato Catarinense, a Chapecoense garantiu vaga na semifinal. Vitória por 2-0 sobre o Figueirense, com gols dos zagueiros. Laércio e Derlan marcaram. Chape vai enfrentar Marcílio Dias na semifinal. E amanhã eu volto com uma reportagem sobre a recuperação de um campeão olímpico que ficou na UTI por causa da Covid e vai estar em Tóquio. Combinado. Vamos às últimas notícias do Bom Dia Brasil, Rodrigo. Aqui estão começando a funcionar neste momento novos postos de vacinação na capital paulista. Eles ficam dentro de algumas estações do metrô, de trem, num terminal de ônibus. Vacinação será fora do horário de pico do transporte público, é claro que respeitando a vacinação contra a Covid e respeitando os grupos prioritários. Uma boa quinta para todos e até amanhã. Depois do depoimento do presidente da Pfizer, a CPI vai analisar requerimentos, entre eles um pedido para que o ex-ministro da Saúde leve um teste de Covid, ex-ministro Eduardo Pazuello. Pazuello pediu à Advocacia-Geral da União para entrar com algum recurso no Supremo para garantir que ele possa responder conforme a sua conveniência. A gente vai acompanhar se esse recurso realmente será levado ao Supremo Tribunal Federal. Bom dia. E nesse dia em que a abolição da escravatura completa 133 anos, eu me despeço reforçando que a luta antirracista segue mais importante do que nunca. Que a gente consiga também abolir a desigualdade social e o preconceito do nosso dia a dia. Uma ótima quinta para todos. A luta é de todos nós, Aline. Olha, um estudo ainda em andamento da Universidade de Oxford indica que adultos que tomam doses de diferentes vacinas contra a Covid estão mais sujeitos a efeitos colaterais leves e médios. As vacinas misturadas foram da Pfizer e da AstraZeneca. O estudo sai em junho, o resultado, e vai indicar se essa mistura produz uma resposta imunológica mais forte ou se pode dar opções para as campanhas de imunização na falta de alguma vacina. Até amanhã, gente. E vem chegando Mais Você. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Carol. Hoje aqui nós estamos já no 3º jantar do Jogo de Panelas em Fortaleza. O tema hoje é bom, é animado, rock and roll. E o jantar é do Gleidson. E os convidados arrasaram no figurino,
teve Amy Winehouse, teve cover do Kiss, e o anfitrião passou por um sufoco danado na hora de preparar a sobremesa. Como todo dia tem um perrengue, né? Vai ser já já. Sempre tem que ter um. Você fica aí com mais você, então. Ótimo dia e amanhã estamos de volta aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Bom dia para todo mundo. Até amanhã.